programa Rotary em Ação está de volta. Hoje, nosso convidado é o empresário prudentino Fernando Santelo Bertaco. Ele é profundo conhecedor da instalação fotovoltaica. Fernando, como é conhecimento de todos, se leva muito em consideração sempre o investimento a ser feito. Isto é, qual é o custo-benefício disso? O que levaria o consumidor, o comerciante, o industrial a fazer essa instalação? O retorno sobre o investimento, que é a principal forma da gente analisar a energia fotovoltaica, é hoje considerada a aplicação mais segura, mais certa e mais rentável que existe. Se a gente for construir uma casa, a gente consegue alugá-la bem por 0,5% do valor da casa. Se a gente quiser uma aplicação em energia fotovoltaica, o valor que a gente dispõe varia, lógico, de acordo com o patamar de consumo que cada um existe, mas pode ser o retorno em torno de 2, 3, 4% de retorno sobre o investimento ao mês. Então, assim, é um valor alto, mas não há outra que tenha algo que tenha uma rentabilidade tão alta quanto o retorno sobre o investimento na energia fotovoltaica. É muito variável em relação quantos meses eu tenho o dinheiro de volta, porque envolve são diversos fatores. Primeiro, se o local onde vai ser instalado já está preparado ou não, se ele já possui um aterramento adequado, se não vai ser preciso corrigi-lo, se o quadro de distribuição também já está seguindo as normas, se não vai precisar ser feita uma atualização por questões de segurança, né? E isso tudo vai envolvendo custos. Se o telhado comporta ou se ele precisa ser peso ou ele precisa ser reforçado, porque cada placa, cada módulo fotovoltaico pesa 27 quilos. Então são mais ou menos 13 quilos por metro quadrado. Então, essas placas são uniformes, um tamanho único? Ou... Não. Elas têm diversos tamanhos. O tamanho mais comum seria de 2 metros por 1 metro, que dá mais ou menos 13,5 kg por metro quadrado. Como numa instalação vão diversas placas, então não todos os telhados estão preparados para esse peso. Então várias pessoas precisam fazer uma adequação de engenharia civil para o telhado. Aquelas instalações pequenas que são residenciais, geralmente são poucos módulos, não há tanta preocupação. Mas instalações comerciais e industriais, sim, precisa ser verificado antes em relação ao peso. De qualquer forma, passada a questão do peso, a gente vai analisar o tipo de telhado, porque existe uma forma correta de fazer a fixação dos módulos. A forma correta envolve grampos específicos de fotovoltaico, envolve suportes específicos de fotovoltaico para poder fazer o encaixe para que o sistema suporte ventos, rajadas, tempestades e não haja qualquer imprevisto nos próximos 25, 30, 40 anos, que é o tempo de vida estimado de um sistema fotovoltaico. É interessante ressaltar isso, porque a maioria das pessoas não sobem no próprio telhado depois de feita a instalação para ver quais foram os materiais utilizados. E boa parte dos instaladores no mercado acabam utilizando perfilados de aço. E o aço, ao tempo, é questão de tempo para enferrujar, 2, 3, 4, 5 anos para ele enferrujar. E além do peso, né, Fernando? Além do peso que ele não comporta. Então, a estrutura própria para a fotovoltaica suporta tranquilamente, no mínimo, 80 km por hora de vento. Está dentro das especificações e suporta rajadas de 120 por hora. Está normal. Já uma estrutura de aço, não. Ela vai enferrujar e não vai suportar. Então, assim, trabalhando-se num telhado metálico, por exemplo, eu posso ter o retorno sobre investimento em 30 meses, 35, 36 meses. Quer dizer, telhado cerâmico... você falou aí que a durabilidade é de 25 anos. A garantia de eficiência. Quer dizer, o investimento, aquilo que eu for investir, eu vou estar sendo já retornado em 3 anos. 3 anos? Sim. Quer dizer que tem 22 anos de lucratividade. Sim. E se eu for um telhado metálico, eu tenho telhado cerâmico, que é a telha de barro, ele é um sistema um pouco mais caro de fixação, vou levar 40, 42, 48 meses, que são 4 anos. Ainda é um sistema que tem um retorno sobre investimento
rápido. Eu tenho um retorno muito rápido sobre o investimento. E o mais interessante é que as linhas de financiamento para energia fotovoltaica são as mais baratas hoje disponíveis pelos bancos, que os bancos também estão visando energias renováveis, tanto para investimento em carro elétrico, em fontes renováveis como a energia fotovoltaica. Então existe um beneficiamento para aqueles que forem buscar energia fotovoltaica no banco. As taxas hoje são inferiores a 1% ao mês. Então é muito interessante que o valor que se paga na energia elétrica, na conta de energia, consegue se pagar um financiamento. Então a energia elétrica já se pagaria de qualquer forma, passa-se a pagar um financiamento com o mesmo valor e no período depois de 4 anos, dependendo, 5, dependendo de qual os juros que o banco vai cobrar, a conta já está liquidada e você tem um sistema que ainda vai durar mais algumas décadas. Então, assim, é extremamente interessante. Uma outra coisa interessante que é de benefício para a energia fotovoltaica, existem as cidades limpas e cidades sustentáveis. A Prefeitura de Prudente, por exemplo, faz parte desse núcleo de cidades sustentáveis, cidades verdes, e ela dá um benefício financeiro para as pessoas que possuem energia fotovoltaica. Então existe um abatimento no IPTU de até 7% para quem tem energia fotovoltaica. Então, além de se pagar menos energia elétrica, porque você ainda vai precisar pagar uma taxa de conexão com a rede elétrica, que a Energisa ainda continua cobrando, mas vai haver um abatimento muito significativo na conta do IPTU, que ele passa já a ser deduzido dali para frente, por questões da fotovoltaica. Então, assim, o retorno sobre o investimento é extremamente rápido, existe financiamento com juros bastante atrativo para isso, e ainda o governo municipal disponibiliza desconto de IPTU para isso. Tá. Fernando, você ainda falando sobre benefícios. A nossa energia que utilizamos hoje em dia é gerada por hidrelétricas. E de acordo com as informações, os nossos reservatórios estão cada vez mais baixos e por isso nós já estamos, agora já em janeiro, na bandeira vermelha, Sim. Que encarece ainda mais. Sim, nós estamos agora na bandeira vermelha nível 2. Devido aos reservatórios das hidrelétricas estarem muito baixos, então o governo precisou acionar as termoelétricas. As termoelétricas produzem energia da forma pior que existe, que é de uma maneira bastante antiga, que é por queima de combustíveis fósseis. Então, petróleo? Por petróleo, por gases, e enfim, é uma energia extremamente poluente e extremamente cara. E ela, na verdade, o governo aciona as termoelétricas, elas funcionando ou não, elas estão à disposição. E estando à disposição, automaticamente elas precisam ser remuneradas, os donos das usinas termoelétricas. Conservadas, né? Conservadas, mas a hora que elas são acionadas, elas ficam de prontidão e já começa a se pagar por elas. Então, por isso é acionada a bandeira nível 2 vermelho, o que é péssimo. Seria extremamente mais inteligente por parte do governo incentivar ainda mais as energias renováveis, seja ela fotovoltaica, no nosso caso, ou eólica, principalmente para regiões norte e nordeste, principalmente nordeste, que são muito mais interessantes, não poluentes e não interferem no meio ambiente. Então, o Brasil é um país de dimensões continentais, que tem um sol extremamente quente, atrativo, com um nível de radiação bastante elevado. Nós somos um país intertropical, nós estamos quase todo o país dentro das linhas dos trópicos. Então, assim, a energia que nós temos, ela é extremamente atraente para a energia fotovoltaica. Nós temos um índice de insolação muito elevado. Não justifica o governo precisar ficar acionando termoelétricas, sendo que a gente poderia investir em fotovoltaico e não depender mais dessa bandeira vermelha para poder pagar. Então, infelizmente, é uma incoerência. Você teria dados de percentuais que representam a elétrica, a voltaica, a eólica? Sim.
A hidrelétrica, ela representa mais de 65%. 70%? Hoje já está 65%. 65%. É da matriz energética brasileira. Ainda é um número bastante expressivo. A fotovoltaica, infelizmente, ela tem pouco mais de 1% da matriz energética brasileira, é um número pequeno. Nós temos outras fontes, a energia eólica, por exemplo, representa mais de 5%. A energia eólica hoje no Nordeste, durante alguns dias do ano, ela chega a ser o Nordeste chega a ser autossuficiente somente com energia eólica. De graça, pelo vento. De graça, pelo vento. E olha que eles seriam ainda muito mais interessantes a energia fotovoltaica, porque o nosso Nordeste tem um nível de insolação muito mais elevado, mas eles chegam a ter durante algumas horas já, dentro de alguns dias do ano e durante algumas horas eles são autossuficientes somente com energia eólica. Então assim, é que o nosso Sudeste ainda tem um consumo de energia muito elevado e nós somos muito dependentes ainda das hidrelétricas. Mas nós temos por biogás, por massa, outras fontes de energia que suprem o restante, mas a energia fotovoltaica, infelizmente, ainda está com apenas um pouco mais de 1% da energia da nossa matriz energética brasileira. Ainda tem muito, muito para crescer. Sobre esse assunto, nós vamos dar andamento no outro bloco. A seguir, o programa Rotina em Ação dá um breve parada. Energia solar não é tudo igual. Faça seu projeto com quem realmente entende do negócio. Com mais de 30 anos de tradição, a Eletrosul conta com engenheiros e técnicos altamente especializados em energia fotovoltaica. Produto de qualidade de uma empresa nacional com mais de 70 anos de mercado. Financiamento de até 100% do seu projeto. Eletrosul, Avenida Manuel Goulart, 1900, em Prudente. A vida é feita de idas e vindas, mas o que fica são as lembranças dos momentos em família, a sensação de estar no paraíso, de viver experiências além da imaginação. E não importa o tamanho do seu sonho, acredite! Fronteira Ásia, a melhor opção para a sua viagem.